Queria continuar a estudar a palavra de Deus com você, lá em João capítulo 2, versículos 23 a 25, onde a palavra do Senhor diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E a gente começou a estudar esse texto na perspectiva de que Jesus entendia que nos seus tempos e ainda hoje, existe um tipo de fé que é deficiente e insuficiente para a gente poder seguir de fato a Jesus. Ela se expressa como fé, mas na verdade Jesus não acredita nesse tipo de fé. E a gente começou a olhar para esse texto e vimos que a primeiro tipo nos evangelhos, especialmente no evangelho de João e nos escritos de João e depois também em outros, que Jesus diz que não acreditava nessa fé, é quando essa fé não coloca Jesus acima de tudo e todos. E aí a gente estudou a história daquele jovem rico, e quando Jesus disse: olha, você quer me seguir? Então você já está cumprindo as escrituras e tal, então agora vende tudo que você tem e me segue. E o grande problema dele não era a grana, o problema é onde estava o coração dele, né? E ele estava de fato buscando uma piedade, mas o coração dele, o tesouro do seu coração não estava em Jesus o Senhor, mas estava nas coisas que ele possuía. Depois nós continuamos a estudar e vimos que um outro tipo de fé que o Senhor não acredita é aquele tipo de fé que não promove mudança, transformação nos valores, na vida, na conduta. E aí a gente vai aprender que Jesus vai dizer: olha, as pessoas podem dizer, né, que creem em mim, mas pelos frutos vocês vão conhecer se de fato creem ou não creem. Porque se dá bom fruto, ou seja, se o resultado dessa fé é uma transformação na vida, nos valores, na conduta, então pode ter certeza que essa fé está operando no coração da pessoa. Mas hoje eu queria olhar para uma outra característica da natureza humana que evidencia uma fé insuficiente e deficiente. É quando a fé é uma experiência momentânea e não definitiva. É interessante, né? Porque muitas vezes nós somos tocados pelo Espírito Santo. Você já deve ter vivido isso, né? A gente ouve a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai lá e toca no nosso coração. A gente sente a presença, a gente sente que algo de Deus está acontecendo, e a gente sente a necessidade de responder, e às vezes até a gente atende um apelo, a gente chora, se ajoelha tal, mas quando a gente vai embora, passa uma semana, 2, 3, e de repente aquilo ficou só no passado, ele não permanece no nosso coração. E o Senhor Jesus vai dizer que a fé que ele acredita, a fé que ele diz que, olha, é evidência da comunhão comigo, não é uma aventura espiritual. Ao contrário, é algo que permite que as raízes daquela experiência com o Senhor se aprofundem dentro da nossa alma e se transformem numa nova vida, numa nova maneira de ser, de pensar. E foi isso que Jesus quis ensinar quando ele falou sobre as sementes. Lembra aquela parábola que ele disse que o semeador saiu a semear e que cada semente caiu num tipo de solo? E ele falou sobre um tipo de semente que cai sobre um solo pedregoso. Ele disse lá em Marcos capítulo 6, versículos 16 e 17: outras sementes, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo
a abandonam. E aí a gente vai perceber o seguinte, que uma fé que não se enraiza no coração e na vida de uma pessoa, mas que só perdura enquanto não existem os confrontos, os embates, as lutas, as perseguições, as tribulações ou até mesmo as tentações, essa não é uma fé aceita pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque em essência ela não é fé, ela é uma experiência de emoção religiosa. E é triste isso, porque tem muita gente que vive experiências tremendas de emoção religiosa, mas que não vivem a fé. Jesus fala sobre isso, que no dia do juízo, e isso é sério demais, alguns vão chegar para ele e dizer assim: mas escuta, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios. Lembra desse texto da palavra? E ele diz assim: nunca vos conheci. E a gente fica pensando, mas como pode ser? É porque a fé, que é apenas uma emoção religiosa, ela não cria raízes profundas de identidade com o Senhor Todo-Poderoso, transformador da nossa vida. E isso é um perigo no meio de um avivamento como Deus tem permitido que aconteça no Brasil. Eu me lembro quando estava fazendo um mestrado, que uma das perguntas que foi feita por um professor nosso me incomodou intensamente. Esse professor não era brasileiro, e ele então chegou e disse assim: olha, vocês estão crescendo como evangélicos no país, né? Naquela época as capitais estavam chegando a 30% da população de evangélicos. Hoje as previsões, nós não temos ainda o próximo, não saiu ainda os resultados, nem foi feito o próximo censo, né? Dizem que nós vamos chegar a mais de 50% nas capitais e cerca de 40% da população brasileira evangélica. E ele fez a seguinte pergunta: se de fato esse povo todo se converteu, por que o Brasil não mudou? Uau! Para pensar. Aquele homem me deixou tão bravo. Mas depois eu fui para casa e disse assim: sabe que ele tem razão? É porque muitas vezes a gente vive uma emoção religiosa e não uma fé genuína, transformadora da nossa vida. E o que vai acontecer é que ao longo do tempo, essa emoção religiosa não se sustenta, e aí as pessoas começam a se afastar da igreja. E aí uma outra estatística que começou a me incomodar é quantos se convertem, são batizados, mas quantos deixam, abandonam as igrejas ao longo do tempo. Você conhece alguém que frequentava a igreja, estava do seu lado aí no banco, e que hoje não está mais? Eu conheço vários. O que está acontecendo? A palavra do Senhor vai nos explicar que quando a nossa fé não tem permanência, não tem solidez de dizer: olha, Jesus está acima de tudo e todos, e que não importa o que vai acontecer agora, Jesus é o Senhor da minha vida. E quando essa fé não se enraiza no coração, não faz parte integrante da vida, ela não perdura diante dos confrontos, dos embates, das lutas, das perseguições e das tribulações. Aí vem um vento qualquer de doutrina e carrega embora. Vem lá um pensamento novo, uma ideologia e carrega embora. Por quê? Porque não tem raízes dentro de si mesmo. Foi assim nos tempos de Jesus. A gente fica pensando, não, lá nos tempos de Jesus não era. Foi assim nos tempos de Jesus. Quantos eram aqueles que seguiam a Jesus? A Bíblia diz que eram multidões. Quantos estavam lá esperando a vinda do Espírito Santo? 120. Onde é que estavam as multidões? Na hora que veio a cruz, todos foram embora.
Queridos, nós vamos entrar em tempos no futuro de perseguição religiosa. Já estamos vivendo. Onde ser cristão e dizer que crê na palavra de Deus vai ter que se pagar um preço muito alto. Porque o mundo vai dizer: olha, não queremos gente radical que crê em Jesus desse jeito. E muitos irão embora. Porque de fato não tinham uma fé enraizada nos princípios e valores, tendo Jesus como Senhor da nossa vida. Às vezes a gente fica ouvindo por que as pessoas se afastaram da igreja, e é uma coisa tão tola, gente. Tem gente que não frequenta a igreja mais porque alguém disse uma palavra que ele não gostou. Eu me lembro de uma vez que Dr. Russell Shedd estava fazendo uma viagem, e ele estava num ônibus indo para uma igreja onde ele iria pregar. E durante várias horas ele estava do lado de uma pessoa, e quando ele sentou do lado daquele jovem, aquele jovem olhou para ele: o senhor é o Dr. Russell Shedd, né? Ele disse: sim, eu sou o pastor Russell Shedd. Sou. Ok. Sabe, pastor, eu já fui crente. Ele falou: e por que você não é mais? Ele falou: sabe, teve um período da minha vida, tive algumas dificuldades, ninguém foi me visitar, ninguém telefonou para mim, ninguém se lembrou de mim, então eu deixei de ser crente. E ele falou assim: puxa vida, que pena, porque Jesus morreu na cruz por você, derramou o seu sangue, perdoou os seus pecados, e nunca se afastou de você, porque o seu Espírito está aí. Ele prometeu que sempre estaria conosco todos os dias. E só porque alguém não olhou para você, você se esqueceu de Jesus? Às vezes a gente pensa que Jesus e a igreja são a mesma coisa, mas na verdade Jesus é o Senhor da igreja. E a gente está em comunhão com a igreja por causa do Senhor Jesus, ainda que tenha um bando de gente pecadora aqui. Pode olhar para o lado da pessoa e dizer assim: você é pecador. Diga mesmo, com toda a coragem. Agora, diz também para ele, olha para ele, o outro que ouviu, fala: você também. Porque a Bíblia diz que não tem um justo sequer nessa terra. Eu sou pecador, você é pecador. Nós erramos, nós falhamos. E às vezes fazemos coisas absurdas. E o inimigo usa as coisas absurdas para machucar o nosso coração, com razão. Mas a gente perde a alegria de estar no meio do povo de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu encontrei uma jovem no estacionamento da igreja chorando, mas aos prantos, angustiada, triste. E aquelas coisas assim que Deus faz você passar naquela hora e encontrar aquela pessoa. E aquela jovem, ela estava com o seu cabelo todo rapado. E ela, quando chegou, nós estávamos ainda usando o ginásio de esportes. Quando ela chegou no ginásio de esportes para participar do culto, uma senhora da igreja antiga, membro da igreja antiga, olhou para ela muito brava e disse: menina, que vergonha você com esse cabelo desse jeito. Deixa o seu cabelo crescer. E a menina saiu dali chorando, aos prantos. E eu encontrei ela no estacionamento, chorando. E disse: o que aconteceu? Ela virou assim e falou: pastor, eu tenho câncer. E meu cabelo começou a cair. E eu decidi rapar minha cabeça. E essa é a primeira vez que eu venho ao culto. E quando eu cheguei aqui, uma irmã antiga aqui da igreja me deu uma bronca tão grande. Mas ela não sabe o que está acontecendo comigo. Aí fui lá cuidar das feridas daquela moça, fui lá repreender a outra que falou que não devia falar. Mas aquela menina nunca deixou de ser crente, nunca deixou de estar frequentando a igreja, porque a raiz que ela tinha no seu coração era maior do que as dores que a gente pode carregar. Eu, quando lembro daquilo que aconteceu com Tiago, né? Eu acho tremendo aquilo. Tiago, né, apóstolo do Senhor ali, que ele vai ser, Estevão,
não é, que era um dos diáconos ali. Esse homem de Deus vai à sinagoga, aquela sinagoga que ele frequentava, ele anuncia a palavra, os homens tapam os ouvidos, e eles então o levam para fora, e começam a tirar as pedras sobre ele, para matá-lo, apedrejado. E ele vê o céu aberto, vê a glória de Deus, e a primeira coisa que ele fala para Jesus é: não lhes impute nenhum pecado. Sabe, ser crente, servir a Jesus, é colocá-lo acima das pedras que machucam o nosso coração. Todos nós temos pedras que já bateram sobre nós e que machucaram o nosso coração. Mas se essas pedras se transformarem em algo maior do que Jesus, as raízes se secam na nossa alma. E sabe o que brota? Raiz de amargura no lugar. E a raiz de amargura não apenas contamina a nossa vida e destrói, mas todo mundo que está à nossa volta é impactado pela amargura da nossa alma. Por isso, permanecer em Jesus é parte integrante de uma fé que Jesus crê e aceita. E é uma fé que não é solitária. Permanecer em Jesus não é se você simplesmente está na sua casa e dizer: bom, eu creio em Jesus e vou viver com Jesus, mas odeio os meus irmãos, odeio a igreja, odeio... Não, queridos, é a despeito das pedras ser instrumento da graça de Deus no meio do povo de Deus, porque Jesus ama esse povo. E olha que tem uns complicados, mas Jesus ama esse povo. Jesus disse para o apóstolo Pedro, e num momento muito sério da vida dele, quando ele tinha negado Jesus 3 vezes, lembra disso? Ele marca o encontro lá na Galileia, e quando ele chega na Galileia, ele começa a conversar com o seu discípulo que havia caído, e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Agora, você já parou para pensar por que Jesus falou isso? Porque muito provavelmente, no meio dos discípulos, dos 120, tinha uma fofocaiada acontecendo. Pedro, 3 vezes negou Jesus, não foi homem o suficiente, nem crente o suficiente. E Jesus, diante de todos eles, diz: apacenta os meus cordeiros. Quem que ele tinha que apacentar? Aquele povo que o criticava, aquele povo que talvez não entendesse o que tivesse acontecido no seu coração. E 3 vezes o Senhor disse, para cada uma das vezes que ele o negou: apacenta os meus cordeirinhos. Se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Então o que Jesus vai ensinar para a gente? Se você ama Jesus, você vai permanecer em Jesus e na igreja do Senhor Jesus. Mas esse povo é ruim. Apacenta os meus cordeirinhos, porque tem cordeirinho bom e ruim. Apacenta os meus cordeirinhos. E a gente faz isso por quê? Porque amamos o Senhor Jesus. E esse é um dos princípios de uma fé que o Senhor aceita. A fé que o Senhor aceita, ela está acima da palavra de alguém, de um sonho adiado, de um caminho alternativo que conflita com a palavra de Deus. Às vezes o Senhor, a gente tem uma ideia, a gente quer seguir aquele caminho, o Senhor diz: não, não é esse o caminho que eu tenho para você, não é esse o alvo que eu tenho para a tua vida. A gente fica brigando. Jesus tem que estar acima daquele caminho e dizer: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Não existe desculpa para a gente se afastar do Senhor. Se a fé é uma expressão de religiosidade, ou quem sabe até de curiosidade espiritual, que não se aprofunda nem na convicção, nem na palavra de Deus, nem nas experiências pessoais com o Senhor, então tem alguma coisa errada com a nossa fé.
Esse é o tipo da fé que a Bíblia compara com a palha que é carregada pelo vento. Então, quando debulhavam, né, eles amassavam ali o trigo, ficava misturado o trigo e a palha, colocavam numa espécie de, como é que chama? Fugiu a palavra. Como é que é? Balaio não, peneira, obrigado, aí, joia, sumiu, a palavra fez assim, chup. Então, peneira, daí você fazia assim, peneira que não tem buraco, né? Fazia assim, jogava para o ar, o vento batia, a palha ia embora, ficava o grão. Ele está dizendo, olha, a fé que não tem essa solidez de estar conectada, de permanecer, é como a palha que o vento carrega. Vem um vento de ideologia lá na tua faculdade, e você diz, agora não sei se eu creio mais em Jesus. Querido, Jesus é maior que todas as ideologias do mundo. Eu me lembro de uma vez que eu fui para a minha aula de psicologia e comecei a ler aquele livro, o Manifesto Cristão, e aquele autor começou a falar do capitalismo, mas ele destruiu o capitalismo, acabou com o capitalismo, falou, isso aqui é do pecado. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai agora para ser um socialista, né? O que é esse cara? Daí eu não consegui parar, perdi as aulas da faculdade, fiquei lendo. Aí fui lá e ele começou a falar do socialismo, do comunismo, e destruiu o comunismo. E eu falei, meu Deus do céu, agora não sobrou nada. Ele disse, agora eu vou apresentar para você o Manifesto Cristão, o que Jesus ensina sobre os valores da nossa vida. E ele diz, olha, você não é nem capitalista, nem comunista, nem socialista, nem de direita, nem de esquerda, você é de Jesus, e os valores da tua vida é que devem ser determinados por Jesus. E aquilo abriu a minha mente, queridos. Não importa o que estão dizendo aqui ou acolá, aqui estão falando disso ou daquilo, eu creio em Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, porque eu trago no meu coração as marcas da presença dEle. Ele fala comigo, Ele toca a minha alma, Ele ilumina os meus olhos, Ele revela a sua presença, Ele me ensina. E eu vou trocar Jesus por alguém? Não dá. Que ideologia pode trocar-se Jesus por ela? Esse é o tipo de fé, quando ela não tem essa substância, que Paulo diz que é como um navio que não tem leme, que anda ao sabor das correntes do vento do momento. Ah, então agora tem um teólogo lá na internet que está falando isso, está falando aquilo. Gente, eu fiquei tão triste essa semana, porque um amigo meu do passado, um dos homens que eu mais admirava, como um teólogo dos tempos passados, escreveu uma besteira tão grande, que não tem nada a ver com a palavra de Deus essa semana, que foi publicada em todos os jornais e aplaudida por muita gente, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não importa qual é o vento do momento, a gente não vai seguir nem o vento nem as correntes, a gente segue a palavra do Senhor. A gente permanece na comunhão com os irmãos na igreja de Jesus, e por isso permanece e se compromete de novo e mais. Foi por isso que Jesus falou que quem eram os seus verdadeiros discípulos eram aqueles que permaneciam com Ele. Lá em João 8, verso 31, a palavra de Deus diz assim: e então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Do mesmo modo, João vai falar em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que a Bíblia está dizendo? Uma emoção religiosa não é igual à fé. A fé verdadeira envolve compromisso definitivo, irrevogável com o Senhor. Permanecer em Cristo, a despeito de toda e qualquer circunstância, é fator que evidencia uma fé genuína. Por quê? Ora, se Jesus for o seu amado, o primeiro no seu coração, para onde mais você vai?
E essa foi a conclusão dos discípulos, quando as multidões em quem Jesus não cria foram embora. E aí Jesus perguntou para eles. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Isso é fé. A fé verdadeira sempre saberá que nada, nem ninguém pode ser um substituto suficiente para Jesus. E foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse assim, lá em João 15, versos 4 a 10: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, e nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Mas, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, e se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e o seu amor permanece, no seu amor eu permaneço. Olha, o Senhor é a fonte inesgotável de vida abundante, e sem Ele secamos e morremos, e isso não é figurado, isso tem sentido eterno. Eu queria concluir essa mensagem pedindo para você pensar em algumas coisas. Como é fácil a gente ficar tão magoado que a gente não quer mais ter comunhão com nada e ninguém. E eu quero dizer para você, isso é estratégia de Satanás na tua vida. Olha para o teu coração. O que é que está doendo na tua alma hoje, que está te impedindo de ter uma comunhão mais profunda com o Senhor? Quando você começa a pensar em ter uma comunhão assim, vem na tua cabeça todas aquelas acusações, todas aquelas coisas, todos aqueles sentimentos. E hoje eu queria que você fizesse como Estevão. Senhor, não lhes impute pecado. Olha que é uma oração difícil. A vontade que a gente tem de fazer, Senhor, manda fogo do céu e consome esse desgraçado. É verdade ou não é? Mas aquele que permanece no Senhor, Jesus é maior do que as pedras. E a gente vai dizer, Senhor, eu vou te colocar em primeiro lugar, além das pedras. Por isso eu vou oferecer como sacrifício de louvor as pedras que me atacaram. Está entendendo? E talvez Deus te dê uma missão mais difícil ainda. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? O que ele tinha que fazer? Apacenta os meus cordeirinhos. E às vezes o Senhor vai dizer, ele já fez isso comigo, eu sei como é que é. Ele diz assim, agora vai lá e pastoreia essa pessoa. Meu Deus do céu! E o Senhor dizia, senta na mesa com ele, convida para comer na sua casa. Eu disse, Senhor, a vontade que eu tenho. Mas você não entregou? Deixa eu trabalhar. E olha, essas pessoas se tornaram as pessoas mais significativas na minha vida. Aquilo que doía virou amizade, amor, comunhão, cumplicidade. Porque Deus é maior do que todas as pedras que são lançadas sobre nós. Às vezes a gente está numa jornada e a gente tem que fazer entregas. E a gente fica com medo de colocar o caminho que a gente está sonhando na mão de Deus.
Mas não tem ninguém que ame mais você para escolher um caminho melhor do que Jesus para você. E permanecer no Senhor é continuar fazendo entregas, a despeito dos conflitos, das lutas, das tentações. Às vezes há pecados que nós estamos apaixonados por um pecado. E a gente não deixa o Senhor trabalhar nessa área da nossa vida. Ele diz: Senhor, pode mexer em tudo, mas não mexe nisso não. E eu não sei, Deus é tão sábio, Ele diz: filho, primeiro isso, depois as outras coisas. Eu falei: Senhor, começa lá. Não, primeiro isso. Essa manhã eu queria orar por você, porque eu creio que o Senhor é digno de uma resposta. O que é que o Espírito de Deus está ministrando no teu coração hoje? E eu queria convidar você hoje a colocar as pedras no altar de Deus, colocar os pesos no altar de Deus, colocar pecados no altar do Senhor, colocar o desânimo que o diabo coloca às vezes para dizer: agora chega, você já fez, está na hora de ir embora. O desejo de estar e não servir, essa é outra tentação. Não, eu estou lá, mas eu não quero me envolver com mais nada. Querido, se você é do Senhor, você vai se envolver com aquilo que Ele mandar. Você não é dono de você mesmo, mas você tem que abrir o seu coração. E não é uma experiência ou uma emoção religiosa, é uma convicção e uma entrega. Eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo, e eu quero me alegrar na Tua presença. Então, se o Espírito de Deus hoje está ministrando no teu coração, eu quero orar por você, porque tem gente que está doente aqui hoje, porque essas coisas de que eu falei adoecem a alma, adoecem a alma. Talvez tenha gente aqui, e o Senhor é que está ministrando isso no meu coração, por isso que eu vou falar, que talvez tenha sofrido uma desilusão amorosa, quem sabe até um casamento quebrado, e a dor está muito intensa, e foi tremendamente magoado, de todas as maneiras, e hoje o Senhor está dizendo: eu quero recolher as pedras que te machucaram. Você está disposto a colocá-las como oferta de louvor ao Senhor? E eu sei quanto dói isso, mas talvez você tenha vindo aqui hoje só por isso, porque Jesus te mandou fazer essa entrega. Talvez tenha gente que está só de passagem, disse: eu passei por essa igreja porque... E o Senhor está dizendo: não, não é de passagem, é para sempre. Comigo é tudo ou nada. É assim que Jesus trabalha. Então, se o Senhor está ministrando no teu coração, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Por quê? Porque não é que aqui é o lugar mais santo, mais poderoso, é porque nós, seres humanos, precisamos de gestos significativos, de compromisso. E se a gente não é capaz de ouvir a voz de Deus num templo, a gente não vai ouvir lá fora, para dar os passos de fé significativos. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar e vem para cá, em nome de Jesus. Vamos colocar isso aqui no altar de Deus, vamos pedir cura do Senhor, pedir transformação do Senhor, que o óleo do Espírito seja derramado aqui hoje. Eu creio no poder restaurador do Senhor Jesus. Então, se hoje Jesus está falando, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. O Senhor está falando com você hoje, está lá em cima, na galeria. Deus está te vendo aí também, vem para cá, em nome de Jesus. Pega essa escada aqui e vem, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, quero interceder pela tua vida, quero que o Senhor promova cura. Hoje é dia de cura, de transformação, de restauração na vida de pessoas. Eu creio na graça poderosa do Senhor. Sabe por quê? Porque eu já tive que entregar as mesmas pedras.
porque eu também tive que ser curado, e de vez em quando volto a ficar doente, e eu tenho que buscar a graça do Senhor na minha vida, porque eu sou humano. Jesus disse que conhecia a natureza humana, por isso Ele falou essas coisas. Pode vir, em nome de Jesus. E a gente vai orar junto aqui, tá? Ok. Eu sei que eu estou atrasado aqui no meu tempo, mas eu quero muito fazer isso, que já faz tempo que a gente não faz, e eu acho tão importante isso na vida da gente, é que esse tempo de oração seja partilhado com alguém. Então, povo de Deus que está aqui, se o Espírito de Deus te convoca para vir orar por alguém, vem aqui, em nome de Jesus, abraça, põe a mão, tá? Põe a mão, abençoa, tá? Não vai pegar Covid não, se você não pega no ônibus, não vai pegar na igreja, pode ter certeza, tá? Então vai lá, recebe aí alguma coisa da graça de Deus hoje, tá? E eu queria que cada um aqui fosse de alguma maneira abraçado, tocado, e a gente vai estar orando junto, tá? Quem está aí do teu lado é pecador, tá? É de carne e osso, é um irmão na fé, só isso. Mas ele está aqui para dizer: Jesus te ama e te vê, tá? Então, ó, vem aqui pela frente, ó, tem muita gente aqui que está sozinha, vem aqui pela frente aqui e toca, não é? E ora, abençoa, fala da graça de Deus na vida, fala das coisas boas que Deus quer fazer na vida dessa pessoa, tá? Ministra nesse coração. Pode vir aqui pela frente, tem muita gente aqui na frente, tá? Povo de Deus, levanta aí em nome de Jesus, vem aqui ajudar, vem aqui orar. Você sabe orar? Então vem orar, tá? E a gente vai estar junto aqui. Se você já orou por uma pessoa e tem alguém do lado que não recebeu a oração, vai ali e do lado e ora, e a gente vai estar orando. Eu vou orar agora, depois nós vamos cantar uma canção. Enquanto a gente estiver cantando essa canção, os irmãos que vieram para orar, passem no meio do povo, e aqueles que não receberam oração durante a canção vão receber a oração, tá? E se você não recebeu a oração, fica de pé aí, que alguém vai orar por você, tá bom? Tá combinado assim? Vamos orar juntos. Pai, esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, essas pessoas queridas, elas vêm trazendo um tesouro mais caro, mais complicado, mais intenso do que se fossem os valores que estão depositados nos bancos, porque são coisas que estão arraigadas na alma deles. E eles vieram, Pai, porque eles querem receber do Senhor cura, eles vieram porque querem receber do Senhor graça, eles vieram porque querem dizer: Senhor, Tu estás acima das pedras, Tu és o Senhor da minha vida. E eles estão dizendo diante do Senhor, diante dos Teus anjos, diante das Tuas igrejas e até dos demônios: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e eu não tenho para onde ir a não ser para Jesus. Então nessa hora eu quero te pedir: abre as janelas do céu, Senhor, e começa a derramar da Tua graça. Ó Pai, eu quero te pedir que venha do Senhor agora a alegria do Espírito Santo. Ah, Senhor, enche esses corações da alegria do Teu Espírito. Enche, Senhor. Eu quero te pedir que nessa hora, Pai, nos buracos da alma, o Senhor esteja preenchendo com o óleo do Teu Espírito. Onde havia, Senhor, aquele sentimento de vazio, de perda, existe agora o sentimento de transbordamento. Ah, Jesus, vem, 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 vem. Ó Pai, alguns tiveram perdas concretas, materiais, e estão aqui por causa disso. Desilusão com pessoas, até com a Tua igreja, com seus líderes. Mas nessa hora, Pai, se revele, Senhor, a eles, de tal maneira que eles vejam a glória do Senhor, como Estevão viu a Tua glória, e que a glória do Senhor preencha todos os vazios da alma, e que a bênção do
Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre todos eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.